Nós estamos falando sobre dinheiro nesses dias e o assunto dinheiro é um assunto, um tema que muitas vezes nós evitamos falar. Mas o interessante desse assunto é que a Bíblia fala muito desse assunto, né? E o tema que nós vamos falar hoje aqui, eu acho que meu dispositivo não está funcionando, se alguém puder me ajudar. Nicole, minha assessora de palco. Puder me ajudar aqui, ó. Não está passando. Eu estou apertando o botãozinho, está ligado. Deixa eu ver se tem pilha. Acho que não tem pilha no negócio aqui. Vê lá para mim, Nicole, por favor. Puder colocar o próximo slide para mim, por favor. Acho que está bem para mim. Deixa aí, por favor. O interessante é que a Bíblia, ela fala muito desse assunto, né? Jesus, ele tratou do assunto dinheiro. Jesus nos mostra muitas situações em que ele tratava sobre o assunto finanças, né? E por que Jesus e por que a Bíblia, eles trataram deste assunto? Por quê? Porque, meus irmãos, eu e você, obrigado, Júlio, porque eu e você, nós precisamos aprender a nos relacionar com o dinheiro. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o dinheiro. Né, Vini? Nós precisamos. Muitas vezes nós achamos e temos a falsa percepção de que nós sabemos a nos relacionar com o dinheiro. E esse foi o tema que nós falamos a semana passada. Como nós nos relacionamos com o dinheiro. E meus irmãos, o problema não é ter dinheiro no bolso. O problema não é ter dinheiro no banco. O problema não é ter dinheiro investido. O grande problema é ter dinheiro no coração. Este é o problema. O problema é o dinheiro nos controlar. O problema é o dinheiro nos possuir. Este é o grande problema. E durante esta série, hoje é a segunda, teremos mais 3 mensagens. Durante essa série, nós vamos descobrir juntos como nos livrar das armadilhas do dinheiro. E como usar o dinheiro para grandes propósitos. Nós falamos um pouco a semana passada que o dinheiro tem uma face oculta, uma face sombria e uma face luminosa. E nós vimos essas duas faces do dinheiro. Então, durante essa série de mensagens, nós vamos entender e aprender como usar o dinheiro para grandes propósitos. Porque Deus, Ele quer livrar você de que você caia nas armadilhas que o dinheiro pode proporcionar. Porque o dinheiro, nós vimos a semana passada, que ele nos coloca diante de armadilhas. Nos coloca diante de armadilhas. E o tema de hoje é o segredo do contentamento. Sabe qual é o segredo do contentamento? Um dos segredos é que o contentamento é o segredo de uma vida feliz, e isto eu estou te afirmando. O contentamento, ele é o segredo de uma vida feliz. O segredo da felicidade, ele está no contentamento. Só que, meus irmãos, existe um problema no contentamento. Existe um problema no contentamento. Nós nunca fomos tão descontentes. Na história, preste atenção. Na história, o homem nunca teve tanto e nunca esteve tão descontente. Tem um livro chamado O Paradoxo do Progresso, do Greg Easterbrook, que diz o seguinte: embora a vida no mundo ocidental tenha melhorado dramaticamente nas últimas décadas,
o nível de felicidade e de contentamento diminuiu. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Irmãos, as pessoas hoje têm vidas melhores, mas elas nunca tiveram tão descontentes. As pessoas nos dias de hoje vivem melhor, mas elas estão muito descontentes. Para vocês terem ideia, o nível de suicídio tem aumentado. O número de depressão, não estou atribuindo, mas para vocês terem uma noção do que eu falo, tem aumentado. Agora, eu lhe pergunto, o que está acontecendo? Eu lhe pergunto, o que está acontecendo? Eu trouxe para vocês aqui uma reportagem da revista super interessante. Uma reportagem, inclusive, antiga, mas eu fiz questão de trazer, que diz o seguinte, chama A Ciência da Felicidade. Eu trouxe alguns trechos dessa reportagem, que nos diz o seguinte: a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Então, essa matéria, ela fala sobre a ciência da felicidade. É uma matéria antiga já, eu cortei até de 2005, inclusive, bem antiga. Eu coloquei uma tarde ali que tem algo não muito legal ali em cima, mas o meu foco aqui está em cima da matéria. Então, a matéria diz que a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Por quê? Porque o que importa para o homem é o quê? Ser feliz. O que importa para o homem é ser feliz. Ele entra em relacionamentos para ser feliz. Ele busca as coisas em prol de ser feliz, porque ele quer ser feliz. Ele desmancha, ele se separa, ele se divorcia. Por quê? Porque eu não fui feliz. Porque o que move o homem é a busca incessante da felicidade. E aí ele continua na matéria dizendo o seguinte: é ela que nos força a estudar, trabalhar, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e por aí vai. A busca incessante, o combustível que move a humanidade, a felicidade. E aí continua a matéria dizendo o seguinte: ela nos convence que cada uma destas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. E aí, encerrando aqui o que eu separei para vocês, mas tudo isso é ilusão, porque cada vitória surge uma nova. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem sempre imagina que a felicidade está no próximo passo. A felicidade está no próximo passo. A felicidade, ela está na próxima conquista. Lembra quando você era criança? Pai, eu quero muito aquele brinquedo. Eu quero muito aquele brinquedo, mas eu quero muito. Aí quando você ganhava aquele brinquedo, passava-se alguns dias, o que acontecia com o brinquedo? Ficava de lado, porque você já queria outro brinquedo. É ou não é? A felicidade está no próximo passo. E é assim até hoje. Porque muitas vezes você quer muito alguma coisa. Você quer muitas vezes o carro. Eu quero o carro X. E aí você consegue, com muito trabalho, muito suor, conquistar o carro X.
Só que passado alguns dias, o carro X já não é mais o carro que você queria, porque você já quer a versão 2.0 do carro tal que saiu. Porque o homem é uma caixinha sem fundo, um buraco sem fundo. É ou não é, irmãos? Quem se reconhece nisso, levante a mão comigo. Ah, só você. Levanta a mão bem alto. O homem é assim. A felicidade está no próximo passo. Lembra quando você tinha... Quem aqui se lembra quando tinha 13 anos? Levanta a mão. Quem não lembra porque faz muito tempo. Quem lembra quando tinha 13 anos? Já mudou o quadro, tá vendo? Você tinha 13 anos, você não via a hora de ter 18 anos. É ou não é? Aí você fez 18 anos. Como eu queria ter 13 anos de novo. É ou não é? É assim, meu irmão. Aí você era solteiro. Não vejo a hora que eu encontrar alguém e me casar. Aí você casou. Que saudade eu tenho quando eu era solteiro. Não é meu caso, tá, irmãos? Fabiano? Não é meu caso, eu estou falando de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos diante da ditadura da felicidade. Nós não somos satisfeitos com nada que nós temos. Nós não nos satisfazemos com nada com que nós temos. Sabe qual é a pergunta dos nossos dias? O que te faz feliz? Sabe por quê? Porque o trabalho ele tem que me realizar pessoalmente. Porque a igreja que eu frequento, ela tem que me realizar pessoalmente. O meu casamento, ele tem que me realizar pessoalmente. Porque se não me realiza pessoalmente, é tudo descartável. Porque se o pastor não falar aquilo que eu quero ouvir, eu vou mudar de igreja. Se a célula não for legal, não for como eu gosto, se o movimento de jovens dessa igreja, o MAG não for legal, eu vou mudar. Porque tudo tem que me realizar pessoalmente. Tudo tem que ser do meu jeito. Eu não me enquadro, tudo tem que se enquadrar a mim. Irmãos, nós vivemos diante da ditadura da felicidade. Sabe por quê? Porque eu mereço ser feliz. Você merece mesmo? Você merecia o inferno. Você está no lucro, irmão. Você está no lucro. Sabe que o marketing e as redes sociais estão estragando essa geração. Porque o marketing, as redes sociais têm despertado cada vez mais isso em você. Porque você abre o seu Instagram agora, se você abrir o seu Instagram agora no feriado, como nós estamos de carnaval, tá a pessoa na praia, assim, com o pé na areia, assim agora, ó. É ou não é? Aí você fala, eu aqui nessa igreja quente, ouvindo esse pastor falar que eu não sou satisfeito com nada. Olha lá, olha como a vida é injusta comigo. Só que aquela foto de Instagram é uma falsa realidade. É uma falsa realidade. Aquilo não é uma verdade. Aquilo não é uma verdade absoluta. As pessoas dirigindo seus carrões. Mas vai ver o carnê que tem por trás daquele carrão, aquela Bíblia Sagrada. Vai ver o que tem por trás daquilo. As pessoas usando as suas roupas maravilhosas. Mas vai ver a fatura de cartão de crédito, quanto está devendo. Sabe por quê, irmãos? O marketing e a publicidade, eles têm o poder de gerar em mim e em você insatisfação. Porque se eu não tiver aquilo, eu não sou feliz. Porque você precisa daquilo. Gera em nós o quê? O desejo de consumo. É ou não é? É ou não é, irmãos? É ou não é? Quem já se sentiu atraído por alguma coisa que viu de marketing na televisão e rede social? Levanta a mão. Larga a mão de ser fariseu sem vergonha. Levanta a mão, quem já se sentiu?
Ah, para com isso. Quem já assistiu aqui na Netflix esse documentário, Dilema das Redes? Quem já assistiu? É uma grande, né? Uma grande piada a Netflix passar isso aqui, mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas esse eu recomendo aí, ó, feriadão. Assista esse documentário aqui, ó, o Dilema das Redes. Mostra como nós somos manipulados. Ontem à noite, eu estava, antes de dormir, eu abri o Instagram, e aí passou uma receita. Eu parei, que a Fabiana falou, deixa eu ver, a Fabiana com comida, né? Receita. Ela viu a receita. Deixa eu ver. Eu falei, olha, manda para mim, mandei. Aí passei. Aí, Instagram viu que eu queria ver receita. O que aparece para mim agora só, irmãos? Eu falei, Fabiana, eu não gosto de ver receita. Mas por quê? Porque as redes sociais mapeiam você. Assista esse documentário. Você está sendo mapeado. Já teve a experiência de falar alguma coisa e quando você abre o celular aparece para você? Ué, é Deus. É Deus. Eu tenho que comprar isso aqui, é Deus. Eu falei da bolsa, a bolsa apareceu para mim, só pode ser Jesus. É Deus confirmando minha oração. Não é, irmãos. Chama-se algoritmo. É ou não é, Ellen? Chama-se algoritmo. Você acabou de ser tapeado. Não é Deus não, irmãos. É o gabiroto mesmo. Em forma de algoritmo. Assista. E aí aproveita que nós somos pessoas descontentes. E aí, irmãos, lasca-se tudo. Como que nós podemos encontrar o contentamento? Como que nós podemos encontrar o contentamento? Não basta você declarar, a partir de hoje eu serei uma pessoa contente. A partir de hoje eu me contentarei com o que eu tenho. Tem que repetir 7 vezes, depois na 7ª vez tem que dar 7 voltas na minha casa repetindo. Não. Sabe como nós encontramos contentamento? Redirecionando a nossa busca. Quando nós redirecionamos a nossa busca, nós encontramos contentamento. Por exemplo, sabe qual é o grande problema da felicidade? Sabe qual é o grande problema da felicidade? Sabe qual é, Maíra? O grande problema da felicidade é a busca pela felicidade. Esse é o problema da felicidade. As pessoas ficam buscando a felicidade. Por quê? Porque elas buscam a felicidade nos lugares errados. Esse é o problema da felicidade. E aí eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, que é o texto que vai nos nortear nesse tema que nós vamos estudar aqui hoje. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, verso 6, diz o seguinte: no entanto, a devoção acompanhada de quê? Contentamento é em si mesma grande riqueza. Trazendo para nós um contexto sobre este texto do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo. A palavra aqui, contentamento, vem da tradução da palavra autarqueia, que trazendo o significado dela, significa o seguinte: condição de vida ideal, vida plena. Significa
totalmente satisfeito. Significa espírito totalmente contente. Irmãos, a palavra autarqueia, em que o apóstolo Paulo traz aqui em 1 Timóteo 6,6, é a mesma palavra que ele usa lá em Filipenses 4,11, quando ele fala o seguinte: aprendi a viver autarqueia em todas as situações. Aonde ali ele mostra dois extremos. Mostra o que aqui? Contentamento, condição de vida ideal, vida plena, totalmente satisfeito. É viver satisfeito, indiferente de situações exteriores. Não importa o que esteja acontecendo com você hoje. Não importa o turbilhão que esteja na sua vida. Importa é que você está satisfeito. Importa que você está contente. Porque você redirecionou a sua busca não está nos valores deste mundo, a sua busca está em Deus. E aí ele continua, ele vai aqui, acompanhada de autarqueia, é em si mesmo grande riqueza. Então o texto está dizendo que quem tem essa autarqueia, quem tem esse contentamento, indiferente de situações exteriores, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa o que está acontecendo fora da sua vida, importa que quem tem essa autarqueia tem grande riqueza. Irmãos, o homem hoje em dia busca riquezas, Mega Sena, loterias. Eu me lembro que em dezembro, no final do ano, foi uma loucura ali a Mega Sena da virada, que, né? Mega Sena da virada, Mega Sena da virada, Mega Sena da virada. Quem ganha a Mega Sena da virada? Irmãos, eu recebi tanta promessa, que eu estava quase comprando um carro já para mim, trocando de casa. O homem procura riquezas, de maneiras de ficar rico. Mas aqui o apóstolo Paulo, o que ele está falando? Que o meu contentamento não vem de coisas exteriores, mas o meu contentamento é independente das coisas exteriores. Porque quando o meu contentamento é indiferente de coisas exteriores, eu tenho grande riqueza. E aí, Paulo nos apresenta algo aqui. No comecinho ele fala, no entanto, a devoção. E o que seria essa devoção? O que seria essa devoção? Eu quero compartilhar com vocês aqui, dentro desse texto aqui de Timóteo, 3 segredos do contentamento. Que se você entender isso aqui, irmãos, você vai sair daqui voando hoje. 3 segredos do contentamento. São 3 P's. 3 P's para você desenvolver o contentamento na sua vida. 3 P's para você desenvolver o contentamento na sua vida. E o primeiro P está envolvido aqui a devoção. O primeiro P que tem a ver essa devoção é a presença. A presença. Sabe, meus irmãos, a devoção, o que é a devoção? Que o apóstolo Paulo fala ali em 1 Timóteo 6,6, logo no começo. O que é essa devoção? Devoção, meus irmãos, é desfrutar da presença de Deus. Você desfruta da presença de Deus? Você desfruta da presença de Deus? Eu conversava com meu filho na sexta-feira, nós falávamos sobre isso. Jesus, o Deus que se esvaziou da sua glória, se fez homem, desfrutava da presença de Deus. Irmão, isso aqui é para deixar qualquer um louco. A complexidade disso. Jesus Cristo, o homem Deus,
O Cristo Jesus, o Deus homem, aquele que está presente da eternidade passada, que está presente desde a criação, se esvazia da sua glória, se faz carne, habita entre nós e desfruta da presença de Deus na forma de homem. Agora eu te pergunto, será que nós precisamos desfrutar da presença de Deus? Será que você, ser humano, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, comedor de arroz e feijão, precisa desfrutar da presença de Deus? Precisa ir para o secreto? Você precisa disso? Irmãos, nós precisamos desfrutar da presença de Deus. Mas sabe o que nós temos feito? Conforme aqui que nós lemos em Timóteo 6,6, nós estamos tão preocupados, segundo a autarqueia que Paulo fala, que com as coisas exteriores. Porque Paulo fala o quê? Que a grande fonte de riqueza é nós nos contentarmos com a nossa condição real, não com as coisas exteriores. Só que ele fala da devoção. A devoção está ligada ao quê, meus irmãos? A devoção está ligada a desfrutar da presença de Deus. Só que nós não estamos preocupados em desfrutarmos da presença de Deus. Nós estamos preocupados com tudo aquilo que está ao nosso redor. E a presença de Deus é um detalhezinho tão pequeno. Devoção é construir um relacionamento com Deus. Porque quando eu desfruto da presença de Deus e eu construo um relacionamento com Deus, eu tenho contentamento na minha vida. E aí eu falo como Paulo lá em Filipenses 4,11: sei ter necessidade, eu sei ter abastança, eu sei ter tudo. Eu tenho contentamento. Irmãos, e aí eu declaro como salmista, Salmo 16,11, parte B: na tua presença há plenitude de alegria. Tá difícil, estou passando dificuldade, perseguição, luta, está apertado, estou apertado, está caindo o mundo na minha cabeça. Mas eu posso declarar todos os dias: ah, Senhor, que na tua presença há plenitude de alegria. E eu tenho contentamento na tua presença, porque não depende de situações exteriores, porque na tua presença há plenitude de alegria. Aleluia. Blaise Pascal, um grande matemático. Opa, está errado, mas eu vou falar para vocês. Diz o seguinte: a felicidade não pode ser encontrada nem em nós mesmos, nem em coisas exteriores, mas em Deus, em nós mesmos, se estivermos unidos a Ele. Repito, Blaise Pascal: a felicidade não pode ser encontrada nem em nós mesmos, nem em coisas exteriores, mas em Deus e em nós mesmos, se estivermos unidos a Ele. O que Jesus fez na cruz nos permite estar unidos a Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Hebreus 13:11 diz: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Sabe, meus irmãos, sabe que a grande verdade é que nós não priorizamos Deus. Isso é verdade.
Você pode falar que não, relutar, espernear, estribuchar, dar os seus pulos. Nós não valorizamos Deus. Pega as situações da sua vida nessa semana. Quantas vezes você priorizou Deus nesta semana? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Nós não priorizamos Deus. Nós não priorizamos Deus. Segundo lugar, perspectiva. Perspectiva. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Diz o seguinte: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Irmãos, perspectiva. Nós precisamos viver na perspectiva da eternidade. E Paulo nos mostra aqui qual deve ser a nossa como cristãos. A Bíblia Sagrada, a Bíblia nos chama a viver em função da eternidade. A Bíblia nos chama a viver em função disso. Mas qual é o nosso grande problema? Qual é o nosso grande problema? Nós não vivemos em função dessa perspectiva. Nós vivemos em função do aqui e agora. Nós somos imediatistas. Nós só nos preocupamos com o agora. Nós nos preocupamos com o além. Nós estamos preocupados com o agora. Vou fazer uma pergunta aqui. Estou numa igreja, certo ou errado? Quem aqui crê que Jesus vai voltar? O que mais me assusta é que nem todo mundo levanta a mão. Vou perguntar mais uma vez. Quem aqui crê que Jesus vai voltar? Levanta a mão, fala glória a Deus, fala Maranata. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Deus vai voltar, irmãos. Irmãos, olha só o que Paulo diz. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. E nada levaremos quando o deixarmos. E aí, tem uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte, se puder me ajudar passando, que eu perdi o controle aqui, passa por favor. Ele diz o seguinte: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Sabe qual é o grande problema? Muitas vezes nós estamos tão preocupados em acumular, que nós nos esquecemos do principal. Quero te fazer uma pergunta. O principal é isso. Além de coisas, o que você vai deixar para trás? Além de coisas, o que você vai deixar para trás? E aí, Gabriel? Além das baquetas, você vai deixar o que para trás? Além de coisas. Eu vou deixar um apartamento, um carro, um seguro de vida. Vou deixar 2 pares de tênis. As camisetas pode doar para né? Presta atenção. Qual marcas vamos deixar nesse mundo?
Responda essa pergunta. Qual marcas você vai deixar nesse mundo? Porque se tudo que você tem é dinheiro, eu queria te falar uma coisa, você tem muito pouco. Se tudo que você tem é dinheiro, você tem muito pouco. Porque se tudo que você vai deixar é dinheiro, eu queria te dizer algo, você não está deixando nada. Lucas 12:15 diz o seguinte: em seguida disse, cuidado, guarde-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. E aí mais para frente, Lucas 12, aí no verso 21 diz o seguinte: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. E aí a pergunta, eu quero te fazer uma pergunta aqui mais instigante agora. Vou até colocar aqui para você. O que é ser rico para Deus? O que é ser rico para Deus? Ah, ser rico para Deus é dar muito dízimo, irmão. Não. Ser rico para Deus é dar muita oferta. Não. O que é ser rico para Deus? Irmãos, o que é ser rico para Deus? Ser rico para Deus, sabe o que é? É investir nas coisas de Deus. É investir nas coisas eternas. É desfrutar da presença de Deus. É viver na perspectiva da eternidade. Sabe o que é ser rico para Deus? É dedicar nossa vida, é dedicar na nossa história, no propósito de Deus nesse mundo. Não é só passar por essa vida, é deixar um legado nessa vida. É a minha vida fazer a diferença na vida de outras pessoas. Isso é ser rico para Deus. Olha Paulo. Olha o que nós estamos estudando, irmãos. São 2 semanas estudando Paulo. Isso é ser rico para Deus. Olha só Paulo. Quanta riqueza ele deixou para nós. Estudando os conselhos de Paulo sobre Timóteo. Olha o legado. Que legado você está deixando sobre outras pessoas? Quando você morrer, ai pastor, credo, fala isso não, isola na madeira. Está repreendido isola na madeira, irmão. Não, fala isso não, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Não, você vai morrer um dia, ou será arrebatado, não sei. O que vier primeiro é lucro, porque eu estou mais próximo do meu Senhor, amém? Quando você for, o mundo vai ganhar algo? Vai ficar o quê? Testemunho? Ou tristemunho? E aí? O que é ser rico? Sabe, irmãos? No caixão não tem gaveta, tem? Tem? Sabe o que nós levamos? Nós levamos aquelas pessoas que nós ganhamos para Jesus. Sabe o que nós levamos dessa terra? As pessoas que nós ganhamos para Jesus. Porque quando nós ganhamos elas para Jesus, elas vão para a glória com a gente. É isso que nós levamos. Quantas pessoas você tem ganho para Jesus? Do seu convívio, do seu dia a dia, do seu trabalho. Quem é você lá? Você é um 00 crente? Você é um agente secreto disfarçado, que a qualquer momento você vai falar, meu nome é Bond, James Bond. Meu nome é crente, James crente. Quem é você lá? Irmãos, nós precisamos deixar um legado de vida. A única coisa que nós levamos dessa terra são aquelas pessoas que nós ganhamos para Jesus. E a única coisa que nós deixamos nessa terra é um legado. É aquilo que nós construímos aqui em nome de Jesus. Amém.
Terceiro lugar. Terceiro P é a provisão. E aí no verso 8 o apóstolo Paulo diz: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos o quê? Estejamos o quê? O terceiro segredo do contentamento é confiar na provisão de Deus. Ele nos tem dado alimento e roupa. Posso te falar algo? Você tem mais do que o suficiente. Mas sabe qual é o grande detalhe, irmãos? Nós sempre queremos mais e nós nunca estamos satisfeitos. É ou não é? É ou não é? Nós nunca estamos satisfeitos. Nunca o que temos é bom. Nunca o que temos nos satisfaz. Porque nós sempre queremos mais, 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 mais. O que você tem é necessário. O que você tem é o suficiente. Tem um livro, eu li quando eu era bem jovem, tinha uns 16 anos. Eu me recordava dele, livro do Érico Veríssimo. Conhece, Maíra? Olhai os lírios do campo. Livro de 1938. E na minha época eu estudava e até perguntei para minha mãe se esse livro existia lá ainda, mas não existe mais. E ele se baseia nas palavras de Jesus. E ele diz o seguinte: e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Eu vou agora falar aquilo que eu falei lá no começo. Sabe, irmãos, a única maneira de nós resolvermos o problema do amor ao dinheiro, do contentamento, sabe como que é? Redirecionando o nosso amor. Redirecionando o nosso amor. Você já parou para olhar a perfeição de tudo? Você já viu, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. Já viu um passarinho estressado já? Quem já viu um passarinho estressado? Porque faltou comida. Já viu uma pomba? Já vi você estressado com pomba já. Porque sem querer, né? Ou ela faz por querer, ela acertou em você algo algo orgânico em você. Você já viu um passarinho estressado? Você já viu a beleza do lírio dos campos? Já viu a beleza de uma flor? Irmãos, redirecione a sua busca. Redirecione o seu olhar. Nós precisamos nos contentar com aquele que nos supre todos os dias. Porque, abra sua Bíblia comigo em Jeremias 2,13. Porque nós estamos caindo neste pecado de Jeremias 2,13. E essa passagem de Jeremias 2,13 é um alerta para mim e para você. É um alerta. É um alerta. É um alerta. Diz o seguinte: pois meu povo cometeu duas maldades. Olha só, abandonaram a mim, a fonte de água. E aí diz: e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter. Abandonamos a fonte de água, aquele que sacia a nossa sede, e fomos lá cavar
cisternas de água, só que rachadas, que não podem reter água. Irmãos, nós temos que confiar naquele que pode nos sustentar todos os dias. Nós temos que parar de reclamar e confiar naquele que é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus para a sua vida nessa manhã chama-se contentamento. Se contentar com tudo que nós temos, e nós vamos redirecionar a nossa busca. E antes de nós vamos ter um momento aqui, vamos cantar um cântico. Eu quero pensar com vocês em 3 pontos. Em primeiro lugar, você tem desfrutado da presença de Deus? Irmãos, nós temos à nossa disposição algo tão poderoso, tão valioso. Mas sabe o que a gente faz? Sabe, Tamara, a gente reclama, a gente não valoriza. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. A presença de Deus, que está lá no secreto esperando a gente. Ah, meu irmão, chega na sua casa hoje, almoça com a sua família, vai ter um tempo no secreto à tarde, vai tomar da água viva. Pega essa cisterna rachada que você cavou, deixa ela de lado, vai tomar da água viva. Vai usufruir da presença do seu Pai. Vai usufruir da presença do seu Pai. Desfrute da presença de Deus. Segundo lugar, você tem vivido na perspectiva da eternidade? Você tem vivido na perspectiva da eternidade? Ou você vive só no aqui e agora? Só que o Senhor nos chama a nós vivemos pelo ali e além. O Senhor nos chama a nós vivermos pelo ali e além. O aqui e agora vai ficar aqui agora. Mas o ali e além, Ele está nos esperando. Precisamos investir as nossas vidas no ali e além. O que temos feito? Qual legado vamos deixar? Quem vamos levar conosco? Quem nós vamos levar conosco? Para quem temos falado? Quem temos influenciado? Meus irmãos, terceiro lugar. Você confia? Talvez você esteja aqui hoje aguardando um milagre de Deus. Talvez você entrou aqui hoje desesperado por um milagre. Talvez você esteja aqui hoje como os discípulos estavam diante de Jesus, diante de 5.000 homens. E um garotinho com 5 pães e 2 peixes. E os discípulos desesperados. Senhor, o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão? E você fala, Senhor, o que é isso que eu tenho na minha mão diante deste grande desafio que eu tenho quarta-feira depois da meio-dia? Eu quero te falar uma coisa. Quem anda com o Senhor da provisão não tem falta de nada. Porque nas mãos dele 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Redirecione a sua busca, coloque os seus olhos nele, porque nas mãos dele está toda a provisão. Isso é viver no contentamento, isso é redirecionar a busca, é olhar para ele. Irmãos, nós nunca tivemos tanto e fomos tão insatisfeitos. Você tem Jesus, você tem tudo. Eu queria pedir que vocês colocassem de pé no seu lugar. Cristo é a nossa vida. Cristo é a sua vida? Sim ou não?